Estamos iniciando então, pessoal, mais uma disciplina. Hoje vamos tratar sobre a história da igreja. Essa é a primeira aula, não é? Aula 1. E o tema é o surgimento e expansão da igreja, parte 1. Então vamos lá, nesse conteúdo que eu considero importante, assim como os outros, mas a história da igreja é fundamental para nós termos uma ideia geral daquilo que já aconteceu, né, em termos de história. Então vejam aí o surgimento e expansão da igreja, né? Começando com a definição do termo igreja, né? Igreja do grego eclesia e, e no latim também é eclesia, né? E a pronúncia é eclésia, ok? Então essa palavra aí, na verdade, é uma palavra composta, né? Quando você tem o ek no grego, a ideia é algo que é uma preposição que significa que aqui nesse sentido tem o sentido de os tirados para fora, né? Então, essa é a ideia aqui da eclesia, né? Vejam que essa palavra de origem grega foi escolhida pelos autores da Septuaginta. O que é a Septuaginta? Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Eu acho que eu mesmo já usei esse termo aqui. A Septuaginta, na verdade, é a tradução grega do Antigo Testamento. Então, a Septuaginta, na verdade, foi um grupo de aproximadamente 70 a 72 rabinos que traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego. E aí surgiu, então, essa tradução chamada de Septuaginta, não é? Então, essa palavra de origem grega foi escolhida pelos autores da Septuaginta naquele momento da tradução, tá? Para traduzir o termo hebraico, Hal e Yavé, usado entre os judeus para designar a Assembleia Geral do povo do deserto, reunida ao apelo de Moisés. Então, essa ideia de eclesia, né, ela já tem origem lá no Antigo Testamento. Então, quando você pega a tradução, né, do hebraico para o grego, né, que são os livros do Antigo Testamento que foram traduzidos do hebraico para o grego, então você tem essa Septuaginta, essa tradução, e lá então surgiu essa palavra eclesia. Então a ideia, o termo hebraico é Hal Yavé, que era usado então entre os judeus. Os judeus já usavam essa ideia de reunião, de comunhão entre eles, né, para designar uma assembleia geral. Então, a assembleia significa exatamente isso, a reunião de pessoas para um objetivo, para um fim comum, né? Então, vejam aí essa questão então dessa ideia da eclesia, né? E sendo então já aparecendo ali no Antigo Testamento. Mas o nome vai ser bem estabelecido, vai ficar forte no Novo Testamento. Então, surgimento e expansão da igreja. Vejam aí, a primeira vez que a palavra igreja é mencionada no Novo Testamento, nós vamos ver isso registrado em Mateus 16, 18, tá? E quem vai usar essa palavra pela primeira vez é o próprio Senhor Jesus, tá? Quando ele fala, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Então, essa palavra igreja aqui no grego é a palavra eclesia, e Jesus completa dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tá? A Igreja Católica pega essa passagem e vai interpretar dizendo que Pedro, então, é essa pedra, não é? Mas, na verdade, que Jesus está falando que ele é o fundamento. Então, ele edificaria a sua igreja sobre a sua própria palavra, sobre o fundamento que é ele mesmo, e não Pedro, tá? Então, vejam só, nesse versículo,
Essa palavra igreja é a palavra eclesia e vai aparecer, então, pela primeira vez no Novo Testamento. Então, aqui está a origem dessa palavra igreja no Novo Testamento. Então, veja o chamado da igreja. Como que nós entendemos o chamado da igreja? Para qual objetivo a igreja existe, não é? Em Mateus 28, 18 a 20, nós temos, então, novamente Jesus dizendo, né? E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aqui Jesus, então, ele mostra e estabelece um dos planos de Deus ao estabelecer a igreja. Então, em obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário, nós somos salvos. Entretanto, a salvação é o início do nosso caminhar cristão, né? O novo nascimento. Então, quando nós passamos pela experiência do novo nascimento, nós então entendemos o plano e o propósito de Deus, porém nós somos chamados para a pregação do evangelho para aqueles que não são salvos. Então veja que Deus vai usar a própria igreja, não é? Ele vai chamar a igreja para esta missão de ir pregar o evangelho, anunciar o evangelho, não é? Para todos aqueles que ainda não o conhecem. Então, Jesus está aqui mostrando a nós esse chamado para a igreja, não é? Então, Jesus vai chegar, vai dizer a ele, né? A eles, aos discípulos, né? Para que eles possam fazer novos discípulos. Vejam só que ele utiliza o termo fazer discípulos de todas as nações. Se nós pegarmos a tradução grega, apesar daqui o verbo estar no imperativo, né? Mas lá a melhor tradução seria fazendo discípulos de todas as nações, tá? Batizando-os, tá? Então, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Então, vejam, fazendo, batizando, ensinando. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Então, nós todos fomos chamados. Apesar de que Paulo, quando fala dos 4 ofícios, lá em Efésios 4:11, nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, como nós já estudamos. E o problema é quando nós entendemos que a evangelização, o discipulado, quem deve fazer, são somente os evangelistas, ali daqueles 5 ofícios. Não, nesse sentido, de discipulado, de fazer discípulos, de evangelização, de fazer missões, esse chamado é para a igreja. Tá? É lógico que dentro da igreja, né, considerando a igreja, da igreja, Deus vai então escolher os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, tendo em vista então o aperfeiçoamento dos santos. Então, enquanto que o chamado para cumprir a missão do ID, não é? Fazendo discípulos, batizando-os e ensinando-os, apesar desse chamado ser para todos nós, então isso não é somente para o evangelista lá do ofício do evangelista, mas é para todos os membros da igreja, é para mim, é para você, é para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, porque o evangelho ele é pregado através da igreja, não é? Bem que os anjos almejaram anunciar o evangelho, mas Deus atribuiu essa função para a igreja. Então, nós fomos chamados com esse objetivo. E desde a instituição da igreja, ali em Atos capítulo 2,
até os dias de hoje, o evangelho é pregado através da igreja, através dos membros da igreja, através daqueles que estão envolvidos na igreja. Muito bem, aqui em termos de história da igreja, é importante nós entendermos que três povos foram fundamentais, eles contribuíram de forma especial para a inauguração da igreja no mundo. Tá? São três povos, os romanos, os gregos e os judeus. É interessante que a igreja ela começa a ser estabelecida exatamente quando esses três povos estão em evidência. Os romanos, então, a igreja é estabelecida debaixo do Império Romano, tá? Os gregos estão em plena ação naquele momento, e os judeus, então, nós vamos ver que os judeus foram o povo de Deus que Deus usou para o início da igreja, tá? Por isso que a salvação vem dos judeus. Então, falando um pouquinho sobre os romanos, vejam aí, quando o cristianismo surgiu, o mundo romano, né, que é o Império Romano, que durou 5 séculos. Na verdade, o Império Romano começa no ano 27 a.C. e terminou no ano 476 depois de Cristo. Então, durou praticamente 5 séculos o Império Romano, tá? E o cristianismo surgiu, então, debaixo desse império. Então, quando Jesus nasceu, na verdade, o que acontece? O Império Romano estava também iniciando o seu reinado, o seu império mundial, não é? Então, Jesus nasce debaixo desse Império Romano, tá? Então, nós temos o quê? Os primeiros 5 séculos da igreja, não é? Acontece debaixo desse Império Romano, e foi um império terrível de extrema perseguição à igreja. Então, a igreja foi extremamente perseguida por causa do Império Romano. Incluía todas as terras que mais tarde seriam alcançadas pelo cristianismo, durante os 3 primeiros séculos da era cristã. Então, toda aquela região da Macedônia, né, quando a gente vê o apóstolo João escrevendo as 7 igrejas do Apocalipse, né, que ele começa lá com a igreja de Éfeso, Esmirna, Sardes, todas aquelas igrejas, né, Filadélfia, Pérgamo, todas aquelas igrejas, elas estavam situadas na Ásia Menor, que fazia parte do Império Romano. O Império Romano ele se estendeu por toda aquela região da Macedônia, tá? Então, a igreja estava em expansão. Nós vamos ver em Atos capítulo 9 a perseguição da igreja, e a igreja, então, sendo perseguida, ela se espalha por toda aquela região, e o evangelho, então, é pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, a perseguição, na verdade, nós vamos ver com mais detalhes nos próximos itens das próximas aulas, a perseguição, na verdade, contribuiu para a evangelização mundial. Então, o plano de Deus, ele se realiza dentro daquilo que ele estabeleceu. Veja, a igreja precisou, no seu início, ser perseguida para que Deus, então, pudesse cumprir o seu propósito da pregação do evangelho para os gentios. Se a igreja não tivesse sido perseguida, depois da morte de Estevão, ali no capítulo 9, é possível que somente os judeus fossem cristãos. Então, por causa da perseguição, o evangelho chegou até nós. Então, graças a Deus. Mas os nossos primeiros irmãos em Cristo, ali no primeiro século, pagaram, primeiro, segundo, terceiro século, pagaram o preço da evangelização. Tá bem? Então, os romanos, eles são fundamentais,
porque, apesar da agressividade, apesar de ser um império escravizador, Deus usou os romanos para a pregação do evangelho. Vejam aí, o Império Romano serviu para unificar os homens sob uma mesma bandeira e sob um mesmo governo. Todos os homens estavam debaixo de um sistema jurídico, como cidadãos de um só reino, o reino ou o Império Romano. As guerras foram abolidas naquela ocasião, contribuindo assim para a disseminação do evangelho. Vejam, as guerras foram abolidas, porém a perseguição aos cristãos, à medida que eles se convertiam, a perseguição aumentava, ok? Porém, houve a Pax Romana. O que é a Pax Romana? Exatamente, foi um período de paz, porque o Império Romano conseguiu dominar as terras, e então, como eles tinham domínio da maioria das terras da região, não havia guerra entre eles, então havia paz, é a Pax Romana. Muito bem, os romanos ainda, vejam só, contribuíram por quê? Porque houve um intercâmbio entre os povos. As autoridades romanas tornaram mais fáceis e seguras as viagens, exatamente por causa da paz, não é? As estradas naquela época eram bem construídas e conservadas, contribuíram para a expansão do evangelho e para que o cristianismo alcançasse as regiões mais remotas. As estradas construídas pelos romanos são consideradas, durante os últimos 2000 anos, as melhores estradas já construídas. Então, imagine uma estrada bem construída e bem engenhada, vamos dizer assim, debaixo de uma boa engenharia. Eram as estradas romanas. Então, toda aquela região em que o Império Romano dominou, eles puderam construir estradas, eles construíram estradas, o que facilitou, então, a pregação do Evangelho. Vejam só, tudo isso debaixo do plano e do propósito de Deus. Por isso que a vontade de Deus, eu acho que nós já falamos isso numa aula, a vontade de Deus, ela é objetiva. O que significa a vontade objetiva de Deus? Significa que a vontade dele é imbatível. Ele transforma todas as coisas e ele realiza todas as coisas para cumprir a sua vontade. Então, a vontade de Deus sempre foi o quê? A salvação de um povo. Então, ele começa escolhendo o povo judeu e depois, então, através da igreja, ele expande a pregação do evangelho para a salvação dos gentios. E o evangelho, repito, chegou a nós por causa, então, desse propósito, dessa vontade objetiva de Deus de realizar a salvação daqueles chamados pelo seu nome. Então, nós temos essa questão da facilidade do intercâmbio entre os povos, tudo isso veio a contribuir para a pregação do evangelho. Repito, apesar da paz, apesar da contribuição, do período e da unificação, a igreja, nesse período, foi extremamente perseguida. Então, havia paz entre as nações, mas os cristãos, eles não estavam em paz, pelo contrário, eles morreram, eles foram torturados. Nós temos a questão da política de perseguição do Império Romano, né? Tanto é que eles jogavam os cristãos nas arenas para serem comidos por feras, por leões. Nós tínhamos a questão de cristãos que eram decapitados, degolados. O próprio apóstolo Pedro, conforme a história da igreja, mostra que ele foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo foi decapitado. Tudo isso ali no primeiro século, né? Então, veja, a igreja está sendo perseguida, porém o mundo está em paz, né? Fruto da contribuição dos romanos. Outro povo que foi extremamente importante foram os gregos, né? Por quê? Porque nós temos a influência
dos filósofos gregos. Então, os gregos possuíam uma vida intelectual mais vigorosa que qualquer outro povo do mundo antigo. Tanto é que os grandes filósofos são gregos, não é? A origem e significado do mundo, a existência de Deus e do homem, o bem e o mal, tinham um especial fascínio pelos gregos e foram objeto de meditação. Olha que interessante, todas as coisas contribuindo para que a palavra de Deus fosse pregada naquela ocasião, e continua sendo, né? Mas a influência grega, ela teve significado importante. Os filósofos gregos foram extremamente importantes porque eram homens pensadores. Tanto é que Paulo, muitas vezes, ele combateu o que ele chamava ali de vãs filosofias, mas essas filosofias contribuíram porque elas levavam esses gregos a pararem nas praças e a discutirem filosofia. Hoje no Brasil, né, o que se discute é futebol. É futebol, é assuntos gerais, né, é coronavírus, é política. Naquela ocasião, os gregos, eles discutiam nas praças filosofia, eles discutiam teologia, eles se aprofundavam no conhecimento. Então, os gregos, eles contribuíram. É lógico que nós vamos ver que eles tiveram influências negativas, não é? Grandes heresias, como o agnosticismo, por exemplo, surge por causa das filosofias gregas, mas eles contribuíram para a expansão da igreja naquela ocasião, no início da igreja. Vejam só, embora tenham contribuído muito, essa forma de raciocínio que tem um homem como centro de tudo tornou-se prejudicial no futuro. Olha só, como veremos mais à frente, propiciando o surgimento de heresias dentro da igreja. O que nós falamos então, tá? Então, os gregos, eles contribuem por causa do conhecimento, não é? Porém, por causa do próprio conhecimento surgem as heresias. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com o conhecimento secular, porque o conhecimento secular, apesar de ser importante, mas se ele não tiver o critério e a direção do conhecimento divino, da teologia, da ortodoxia, ou seja, do reto ensino, esse conhecimento ele pode ser prejudicial, né? E das filosofias é que surgem as grandes heresias, porque o homem, ele, quando ele é um grande pensador, ele começa então a analisar, e essa análise leva muitas vezes o questionamento a respeito das coisas de Deus. Então, os gregos ainda, olha só, outra inestimável contribuição dos gregos foi a língua. Isso foi fundamental. A língua em que o evangelho seria pregado aos homens pela primeira vez. O evangelho precisava de uma língua universal para poder exercer um impacto sobre o mundo. Assim como o inglês, no mundo moderno, nos dias de Jesus, a língua mais falada era o grego koiné, ok? Então, é o grego bíblico, aquele grego que nós temos, então, nos livros do Novo Testamento. Então, o grego foi essencial. E é interessante que tanto o hebraico do Antigo Testamento como o grego no Novo Testamento, porque vocês sabem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Tanto o hebraico como o grego, principalmente, são línguas bastante consistentes naquilo que elas dizem, tá? Por isso que o grego, ele contribuiu muito para que a Bíblia fosse escrita e para que houvesse uma credibilidade naquilo que estava escrito. Então, no grego, por exemplo, eu acho que eu já falei isso para vocês, a palavra outro, né? Por exemplo, outro evangelho, né?
quando Paulo escreve outro evangelho, ele está dizendo o seguinte, que é um evangelho diferente. Então, isso vai ficando evidente no grego, o que torna a palavra bastante consistente, o que dá credibilidade na palavra. Então, existem línguas em que, por exemplo, na língua portuguesa, tem termos, por exemplo, que dificulta muitas vezes o entendimento, né? Não me lembro de nenhum exemplo agora, mas vamos lá, vamos pegar, por exemplo, a manga, né? Quando eu falo a manga, se eu não definir para vocês, né? Alguém pode pensar, o pastor Celso está falando de uma fruta, a manga é fruta. Mas se eu não definir, eu posso estar me referindo à manga da camisa, né? Então, a língua portuguesa, ela precisa ser explicada, nem sempre ela é fácil de entender. No grego, não. No grego, quando uma palavra é dita, ela significa exatamente aquilo que ela está dizendo, tá? Então, por isso que o grego foi uma língua, o grego koiné, foi uma língua fundamental para a escrita do Novo Testamento, que deu credibilidade bíblica. Muito bem, os judeus, então, a contribuição deles foi fundamental para o início da igreja, para o início de todo o propósito divino, né? Porque nós temos Deus chamando Abraão, ou melhor, Deus chamando Abrão, lá em Gênesis 12, e Deus, então, para cumprir a promessa dele, ele muda o nome de Abrão para Abraão. Por exemplo, Abrão significa pai exaltado, porém Abraão significa pai de nações. Então Deus mudou o nome desse homem para realizar o seu plano e cumprir a sua promessa. E nós, segundo o que Paulo escreveu na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29, nós temos lá Paulo escrevendo que nós, em Cristo Jesus, somos herdeiros da mesma promessa que Deus deu a Abraão. Então, o que acontece? A promessa divina a Abraão foi fundamental para que a igreja fosse bem estabelecida na palavra. Então, os judeus, vejam só, como que eles contribuíram? Primeiro, com a própria visão de Deus. Os judeus, eles são monoteístas, assim como o cristianismo é monoteísta. Entretanto, é muito mais fácil para nós, gentios, entendermos a Trindade, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, do que um judeu entender a Trindade, tá? Exatamente pela questão do monoteísmo, que é a adoração a um só Deus. Enquanto que os gregos, por exemplo, eles eram politeístas, não é? Ao ponto de Paulo chegar e falar para eles, olha, o que eu vou apresentar para vocês é o Deus desconhecido, ou seja, é o Deus que vocês não conhecem, porque os gregos eram, e os romanos, eles eram, então, politeístas. Então, o judaísmo foi importante para nos revelar o quê? Um único Deus. Esperança messiânica, porque os judeus, então, eles olhavam com bastante cuidado o Antigo Testamento. Tanto é que os judeus ortodoxos, eles ainda esperam o Messias. Os judeus messiânicos são aqueles que creem em Jesus, né? No Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus, o Messias, em hebraico. Então, vejam, uma outra contribuição dos judeus foi o sistema ético. Olha só, o judaísmo forneceu ao mundo o mais puro sistema ético até então conhecido. O elevado padrão proposto nos 10 mandamentos. Então, para a sociedade naquela ocasião, o judaísmo chegou e trouxe esse padrão de vida. Então, os 10 mandamentos, eles
sempre foram praticados e vividos. A lei mosaica foi muito bem praticada pelos judeus. Então, o judaísmo é muito forte nisso, nessa questão, então, de um sistema ético. E o mundo, naquela ocasião, ele era conturbado, assim como é ainda hoje. Nós sabemos que após a queda de Adão, o homem tornou-se depravado. Então, a lei de Deus traz uma correção. Entretanto, a lei aponta para Cristo, e em Cristo, então, nós temos a verdadeira liberdade, aí nós somos libertos do pecado. Então, nós temos o monoteísmo, que foi uma contribuição fundamental dos judeus, a esperança messiânica. Então, ali começa a ser pregado a questão de um Messias que viria para restaurar Israel, e o sistema ético, então, muito sério, muito comprometido com as coisas de Deus. O povo judeu também concedeu à igreja uma formação, ou melhor, concedeu à igreja em formação um livro sagrado. Então, na verdade, os judeus, eles eram conhecidos o povo do livro, enquanto que os filósofos discutiam outros tipos de escritas e filosofias, o povo judeu, então, eles estavam sempre lendo a Torá, Salmos e o Antigo Testamento através dos profetas, tá? Então, o livro sagrado, ou seja, o Antigo Testamento, os livros do Antigo e do Novo Testamento produzidos pela inspiração do Espírito Santo, seriam a literatura viva da igreja. Então, os judeus, por causa da cultura oral, da tradição oral, né? A tradição oral dos judeus, para vocês terem uma ideia, todo judeuzinho, ele era criado pelos pais, logicamente, mas na idade escolar ele ficava debaixo da educação de um rabino. Então, o que acontecia? Essa criança, os pais já começavam o ensino forte da lei de Moisés, então eles decoravam a Bíblia, eles decoravam os versículos bíblicos, não é? Do Antigo Testamento. Então, era aquela ideia de inculca na criança aquilo que ela deve aprender. Então, esse inculcar é colocar na mente, é colocar no pensamento da criança ao ponto que ela possa memorizar. Então, quando Davi escreve ali no seu salmo dizendo que a lei do Senhor era o alimento dele, quando ele fala, guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti, é a tradição oral dos judeus. E essa tradição oral foi fundamental, inclusive, para preservar os textos inspirados de Deus. Tá? Por que eles decoravam? Exatamente porque se perdessem os textos, eles tinham a Bíblia na mente deles. Tá? Quando o povo se tornou escravo na Babilônia por 70 anos, durante 70 anos, os pais ensinavam os filhos ali na Babilônia a Torá, o Antigo Testamento. Por isso que a língua hebraica, ela permanece até os dias de hoje, porque senão a língua hebraica teria morrido. Então, vejam só, o povo judeu, ele contribuiu, não é, com o livro sagrado, ou seja, o Antigo Testamento inteiro, porque era muito bem estudado por eles, tá? Muito bem, vamos dar um intervalinho então e voltamos daqui a pouco. Deixa eu ver que horas que vamos voltar. São 8h10, 8h20, nós retornamos então com a parte 2 desta aula, tá bom? Então, até mais e daqui a pouco estamos aí de volta.